Eu queria uma forma de ajudar as outras pessoas, porque como eu vi que eu tinha entendido o que era a vida de concurseiro e o que é que eu poderia fazer, que qualquer concurso que eu fizesse, assim, eu tinha consciência disso, porque eu sabia como estudar. Então, qualquer concurso que eu fizesse, eu sabia que eu poderia passar, porque eu já sabia o caminho. Só que tinham pessoas que sempre me perguntavam, Lígia, o que é que você fez? Como era que você estudava, que você passou? E eu comecei a conversar com essas pessoas sobre isso. E aí elas começaram a me perguntar, você vai fazer atendimento personalizado? E foi quando eu comecei a entender que eu poderia estruturar algo melhor, não ficar só nesse bate-papo, mas estruturar algo que pudesse realmente colocar ela ali no caminho para aprovação, né? Organizar todo um processo. E aí foi quando eu resolvi realmente iniciar a mentoria. Surgiu a demanda, né? E aí eu tentei realmente estruturar todo um plano de estudo, colocar ali, comecei até com planilhas, inclusive, me dava um trabalhão, e coloquei meu método ali nessas planilhas, né? Método do momento do estudo, momento de revisão, momento de resolver questões, como fazer um resumo, enfim, deixei tudo organizado. E ensino ao meu aluno, hoje não mais por planilha, né, por essas planilhas de Excel, mas hoje com a plataforma da Tutory, assim, que melhorou demais a questão da mentoria. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TutoryCast, o podcast da Tutory. Temos mais um episódio e hoje com uma convidada muito especial, mas antes de revelar isso pra vocês, eu quero dizer que aqui vai ser um momento onde você vai aprender muito sobre como estudar melhor, sobre metodologias que realmente aprovam, um pouco mais da história da nossa convidada para que você possa se inspirar. Então, não perde nenhum conteúdo que a gente tem gerado por aqui, já acompanha o canal através da sua inscrição, ativa o sino da notificação também e não deixe de curtir esse vídeo, deixar nos comentários também um pouco melhor da sua jornada, um comentário que você queira fazer, tá bom? Agora, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada, Lígia Lislier. É um prazer estar falando com você aqui hoje. Lígia, apresentando, ela é enfermeira pela EBSER, não é por qualquer lugar. Lígia é enfermeira da EBSER, então assim, um cargo muito almejado, um concurso muito almejado. Hoje, além de enfermeira, mentora para as carreiras de área da saúde, então trabalhando ali com parte de residência. Vocês vão conhecer um pouco melhor sobre a história da Lígia, mas Lígia, é um prazer estar aqui com você hoje e a gente poder contribuir aqui para entender melhor sobre sua história, suas experiências. Ai, Yasmin, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. E que bom que está aqui com você nesse momento para a gente poder contribuir com quem está aí em casa assistindo, né? O meu público aí de enfermeiros, técnicos de enfermagem, residentes, para a gente trazer aqui muita informação que possa agregar aí nesse estudo para concurso, que a gente sabe que não é fácil, mas que é bem possível. Exatamente. E até já pegando um pouco do gancho que você falou sobre o estudo para concurso público, como que foi a sua trajetória, Lígia, no concurso público? Hoje você está em um dos cargos mais almejados, né, que é da área da enfermagem, a EBSER, mas como que foi a sua trajetória? Você sempre foi uma aluna dedicada? Você sempre gostou de estudar ou não? Caiu de paraquedas no concurso público? Pois é, Yasmin, assim, eu não era das melhores alunas em época de colégio, sempre ia ali em algumas disciplinas para a quarta prova, nunca fui reprovada, mas não era das melhores alunas da sala. Já na faculdade, eu já procurei me dedicar mais, como era algo que realmente eu gostava. Era uma faculdade que eu que escolhi, que foi a faculdade de enfermagem. Eu me dediquei bastante à faculdade e lá eu descobri que o que eu queria era um concurso público. E aí foi quando eu comecei a estudar ali em meados da faculdade, porque eu comecei a sentir que só a faculdade em si, o estudo para a faculdade, não ia levar à minha aprovação. Então, precisava realmente de outras estratégias. Eu precisei aprender, né, outras estratégias de estudo para conseguir me preparar para concurso. Porque é diferente o estudo de colégio, de faculdade, estudo para concurso. Para concurso, o que é que a gente precisa? É saber todas aquelas disciplinas, praticamente, que a gente vê durante a faculdade, para fazer uma prova. Diferente de estudo para a faculdade, que a gente estuda ali, às vezes, na semana da prova, um dia antes da prova. Né? Exatamente. O estudo para o concurso, ele é diferente do estudo da escola, porque ali você tem uma urgência. Então, você deixa tudo para a última hora. No concurso, você sabe que você não pode ser responsável nesse nível. E como que era no sentido da sua motivação para você estudar, para você conseguir manter uma constância? Como que era esse período para você, assim? Como que você conseguiu conciliar?
Pois é, Yasmin. Assim, eu comecei, meu primeiro concurso foi em época de faculdade, né? Foi quando eu terminei a faculdade, já passei ali no meu primeiro concurso, como eu falei para você. Eu já sabia o que eu queria ali. Então, assim, era um propósito de vida que eu tinha, era estabilidade, né? Era melhorar minhas condições de vida e ter um salário fixo ali que eu pudesse receber ali todo mês. Então, foi quando eu resolvi que eu queria um concurso público. Foi onde eu passei no meu primeiro concurso. Só que eu não sabia ainda como estudar. Digamos que eu passei, mas eu não passaria em outros concursos mais à frente, que eu fui reprovada em vários concursos, até eu aprender realmente como estudar. E quando eu aprendi isso, foi que aí eu comecei a passar nesses concursos mais almejados, né? Nesses concursos maiores, e que depois eu comecei a ensinar para os meus alunos, e hoje eu já tenho vários alunos aprovados, tanto em concurso da EBSER, como em concurso estadual, municipal. Qual era a sua maior dificuldade, baseado no que você também vê dos alunos, né? Porque os alunos, eles têm um nível de dificuldade de manter essa disciplina, ou de muitas vezes acreditar no próprio potencial. Qual foi a sua maior dificuldade estudando para concurso e como que você venceu isso? Eu acho que quando eu comecei a estudar para concurso, algo que me travava muito é porque eu olhava para a concorrência. E aí eu sempre achava que tinha alguém mais inteligente que eu, mais estudioso que eu, e que eu não ia conseguir conquistar aquela vaga. Só que eu pensava também, como é que tem pessoas que conseguem passar no concurso público e outras não? Eu queria entender, né? Então, eu começava a analisar aquelas pessoas que estavam passando em concurso, o que é que elas faziam. E aí eu tentava trazer isso para a minha vida dos estudos e errando nesse meio do caminho, tentando aprender com os meus erros, né? E aí eu comecei a entender como era que se realmente estudava. Porque antes, o que é que eu fazia? Eu maratonava videoaulas, né? Eu ficava lendo PDFs. E quando eu comecei a entender o que era técnica realmente de estudo, o que é estudar realmente com estratégia para a gente conseguir a aprovação, foi quando eu comecei a realmente ser aprovada nos concursos que eu fazia. E assim, como eu falei, uma dificuldade que eu tinha era justamente essa questão de ficar maratonando videoaula. Quando eu entendi que eu tinha que revisar, que eu tinha que responder questões, que a gente aprende com a repetição, né, com a verbalização, com quanto mais a gente entra em contato com aquele conteúdo, mais a gente fixa ele na nossa mente. Aí foi quando eu comecei realmente a ser aprovada. Que legal. E como que foi, assim, a sua reação diante de... Por exemplo, a iniciativa privada, ela é uma incerteza. Então, você está saindo de uma incerteza para algo mais estável. É uma vida mais estabilizada, sem medo de demissões, né? Então, tem toda essa questão. E como que foi a sua reação diante de tudo isso, com a sua aprovação? Como que ficou a sua cabeça? Como que foi a sua visualização sobre essa aprovação? Pois é, quando eu fui aprovada no primeiro concurso, eu comecei a entender que eu poderia passar em concursos melhores. Porque, assim, não necessariamente a gente é aprovado num concurso, a gente vai ter que ficar o resto da nossa vida com aquele concurso, né? Então, o primeiro concurso que eu passei foi um concurso estadual. Gostava de trabalhar lá, mas como surgiram outros concursos também, que foi inclusive o da EBSER, é um concurso recente, eu disse, não, agora eu quero um concurso melhor. E se eu já conseguir passar, no momento da minha vida, num concurso, e assim, já fazia tempos que eu não estudava para concurso. Então, assim, poderia não ter dado certo? Poderia. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu tentei analisar toda essa minha trajetória de concurseira, onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei, e procurar trazer os acertos para essa prova. E nesse concurso eu passei num pós-edital, né? E é um concurso muito concorrido. Sim. E quando eu entendi que, assim, da forma que eu estava estudando, vinha dando certo, eu vinha acertando muitas questões e realmente eu me dedicava muito aos estudos, porque não é só a questão de tempo. Tem gente que tem muito tempo para estudar, mas será que está estudando com qualidade? Será que está aproveitando essas horas líquidas de estudo? Né? Ou passa o dia inteiro estudando, mas Da forma errada, né? E não consegue aprender aquilo que estuda. Então, assim, eu aproveitei pouco tempo para estudar realmente da forma correta. Foi o que me levou à aprovação. E, assim, ainda foi uma aprovação no primeiro lugar. Nossa, passou em primeiro lugar. Foi em primeiro lugar nacional da EBSER. O que você fala, assim, como você diz assim, Yasmin, isso daqui eu fiz, foi determinante, na metodologia que eu desenvolvi, foi determinante para eu ter conseguido alcançar o primeiro lugar no concurso nacional pós-edital. Isso.
Eu acho que é muito questão da mentalidade. Por mais que a gente tenha técnicas de estudo, se a gente não acredita que é possível, que a gente pode conseguir essa aprovação, fica mais difícil. Porque até no momento da prova, por mais que você estude, por mais que você saiba do conteúdo, você pode... com a sua ansiedade, né, de ficar ansioso ali na prova, de se desestabilizar. Então, assim, primeiro é trabalhar a mente, que é possível, ninguém começa sabendo, né? Todo mundo é capaz de aprender. Então, se eu fui capaz de aprender, eu sou capaz de aplicar isso, todo esse conteúdo, né? Tudo que eu aprendi ali na minha prova. Então, eu repetia muito para mim, eu gostava muito de falar palavras de confiança, mentalmente mesmo. Essa vaga vai ser minha, eu vou lá buscar essa vaga, porque eu estudei e eu começava a analisar dentro do meu estudo, né? Eu metrificava. O estudo, eu acho que ele tem que ser monitorado, porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue controlar. Então, a partir do momento que eu conseguia monitorar o meu estudo, eu via que eu estava avançando, via que eu estava evoluindo. Então, eu disse, não, se eu estou conseguindo aqui, que o momento de errar é no momento que a gente está estudando. Então, se eu errava, eu tentava consertar. Então, se eu via que eu estava conseguindo evoluir, eu ia chegar na prova e ia conseguir responder a prova. Muito legal. E você falou muito sobre erros e acertos. Sempre falou, sempre... e algo que você falou que eu achei muito interessante foi que um erro que você tinha era se comparar demais com os seus concorrentes dali de estudo. E aí você começou a se comparar, pegar a comparação e trazer para o lado bom. De, se ele tá conseguindo estudar, eu também consigo. E do lado positivo, né, da comparação. Mas, Lígia, outra coisa que eu ia falar é que, como você olha muito para acertos e erros, foi isso que te motivou a ser mentora? De fato, pegar os seus erros e não querer que outras pessoas cometam, ou foi uma outra motivação? Yasmin, eu queria uma forma de ajudar as outras pessoas, porque como eu vi que eu tinha entendido o que era a vida de concurseiro e o que é que eu poderia fazer, que qualquer concurso que eu fizesse, assim, eu tinha consciência disso, porque eu sabia como estudar. Então, qualquer concurso que eu fizesse, eu sabia que eu poderia passar, porque eu já sabia o caminho. Né? Isso, só que assim, eu já tinha feito os concursos que eu queria, então, para mim, estava tudo bem. Só que tinha pessoas que sempre me perguntavam, Lígia, o que é que você fez? Como era que você estudava, que você passou? E eu comecei a conversar com essas pessoas sobre isso. E aí elas começaram a me perguntar, você vai fazer atendimento personalizado? E foi quando eu comecei a entender que eu poderia estruturar algo melhor, não ficar só nesse bate-papo, mas estruturar algo que pudesse realmente colocar ela ali no caminho para aprovação, né? Organizar todo um processo. E aí foi quando eu resolvi realmente iniciar a mentoria. Surgiu a demanda, né? E aí eu tentei realmente estruturar todo um plano de estudo, colocar ali, comecei até com planilhas, inclusive, me dava um trabalhão, e coloquei meu método ali nessas planilhas, né? Método do momento do estudo, momento de revisão, momento de resolver questões, como fazer um resumo, enfim, deixei tudo organizado. E ensino ao meu aluno, hoje não mais por planilha, né, por essas planilhas de Excel, mas hoje com a plataforma da Tutory, assim, que melhorou demais a questão da mentoria, mas que eu comecei dessa forma, né, e surgiu essa demanda e eu disse, eu posso ajudar, e realmente eu venho ajudando e fico muito feliz com os resultados que eu tenho com os meus alunos. Legal. E já que você falou de resultado, eu tenho certeza que na mentoria você já ouviu muitas histórias. Sim, muitas histórias de muitos alunos. Mesmo tendo ali praticamente 2 anos, né, como mentora, eu acredito que tenha sido já tempo suficiente para você ver vidas sendo transformadas. Sim, sem dúvida. Me conta um caso de alguém que te marcou dentro do seu trabalho, assim, como mentoria. Que você fala, Yasmin, isso daqui foi uma história que eu guardei porque mexeu comigo. Me conta um caso, assim, de um mentorado seu. Pronto, eu tenho uma aluna que ela dizia que não tinha tempo para estudar, tinha 2 vínculos, tinha um filho pequeno e que achava que não iria mais conseguir passar num concurso público, que ela estava precisando muito de ajuda. E, assim, essa minha aluna, ela conseguiu passar já no primeiro concurso. Ela já vinha estudando há alguns anos. E depois que ela entrou na mentoria, ela conseguiu passar no seu primeiro concurso com poucos meses de estudo. Hoje ela já está na 2ª aprovação dela. E
já vamos estudar para um terceiro concurso, e é uma aluna que eu coloco fé nela, assim, eu tenho confiança, porque é uma aluna determinada. E assim, a gente acabou que trabalhou também essa questão da mentalidade, dela saber que ela é capaz, que ela pode passar. E depois que passa no primeiro, eu acho que abre, assim, as portas. Sabe? Você diz assim, agora sim, se eu passei nesse, eu sou capaz de passar em qualquer um. Então, eu acho que são essas histórias de pessoas que, às vezes, elas criam muitas objeções. Ai, porque eu não tenho tempo. Ai, porque eu tenho filho. Ai, porque eu trabalho. Mas se você consegue aproveitar o pouco tempo que você tem com qualidade, né, um estudo mais direcionado, um estudo com estratégia, principalmente sendo acompanhado por alguém, que os mentores estão aí para isso, né, para lhe mostrar qual é o caminho certo. O mentor, ele já errou muito, mas chegou um momento que ele aprendeu esse caminho de uma forma que, se fizer um concurso, ele vai passar. Então, assim, mas ele não quer mais o concurso, ele quer ajudar outras pessoas a passarem em concurso. Então, assim, como eu já sei quais os erros que não é para cometer, então eu já vou ensinando ali para os meus alunos, por isso que eles acabam passando em pouco tempo de estudo, porque eles já vão no caminho correto. Legal. E, Lídia, você falou também sobre... o mentor, ele errou muito e é por isso que ele quer ensinar outras pessoas. Porque ele não quer que outras pessoas acabem errando como ele errou. Mas hoje, infelizmente, muitos mentores trabalham somente por dinheiro. O que você acha que difere uma pessoa que trabalha com mentoria só por dinheiro e uma que trabalha por propósito? Qual você acha que é a diferença? Pois é, Yasmin, eu acho que quando a gente trabalha só por dinheiro, vai chegar um momento que esse trabalho ele não vai para frente. Não tem como ir para frente. Sabe por quê? Porque o nosso aluno, ele sente se você está presente, ele sente que se você está fazendo uma entrega importante para ele. Porque ele não quer só a técnica do estudo, ele não quer só um plano de estudo. Plano de estudo entrega aí de graça na internet, muitas pessoas entregam de graça, mas o aluno, ele precisa desse contato com o mentor, ele precisa desse acompanhamento, ele precisa saber quando ele errar, o que é que ele pode fazer para corrigir esse erro, porque muitas vezes ele não sabe, né? Ele começa a estudar e pronto, eu posso entregar um plano de estudo e ela vai ficar ali só no estudo. E a revisão, como é que eu vou fazer essa revisão? É por questões? É por um resumo que eu construí? Ou é um novo estudo que eu vou fazer? Porque muitos acham que vai revisar assistindo uma videoaula novamente, fazendo um novo estudo, né? E eu acho que um estudo bem feito, ele não precisa ser refeito. Então, a gente tem um momento de estudo bem feito, agora não, agora a gente vai partir para a revisão e vai partir para as questões. Você não precisa estudar tudo novamente, porque aí é onde o aluno, ele não consegue avançar. E assim, o mentor, ele precisa estar ali do lado para poder identificar isso e fazer o aluno avançar nos estudos. Legal. E você tem isso tão claro que você alcançou uma escalabilidade muito grande em pouco tempo, né? De mentoria. Você abriu ali uma mentoria e isso já cresceu de forma muito rápida. O que você considera que foi o ponto-chave para você poder ter esse crescimento? Eu sei que tem dificuldade de marketing, de vendas, como todo mundo, mas eu lembro que você sempre foi uma pessoa muito empenhada ali em procurar o melhor para a mentoria. Mas o que você considera que foi, assim, a virada de chave para você, de fato, ter essa escala com qualidade? É justamente você saber, você conhecer o seu aluno. Você saber se ele realmente está conseguindo avançar ali, você identificar quando ele está avançando ou quando ele está ali estagnado e você vir ali, puxar, vamos ver aqui, onde é que você está errando? Né? Eu estou vendo que você não está conseguindo avançar aqui nessa disciplina, então vamos fazer aqui dessa forma, nessa outra aqui você está melhor, então vamos ficar aqui só em revisão e questões, nessa aqui vamos dar uma intensificada. Então, quando a gente conhece o aluno e faz isso, o aluno, ele quer permanecer com a gente até passar. Ele vai sair falando da mentoria para outras pessoas. Então, acaba que o aluno, sem querer, ele se torna até um vendedor da mentoria, do produto, porque ele gostou tanto que ele quer continuar até passar. Então, assim, eu tenho um nível muito alto de renovações, porque o aluno que está comigo, ele realmente quer ficar até passar. E muitos alunos que eu recebo também são muito por indicação. Legal, é exatamente isso. O boca a boca, ele funciona muito bem quando você tem um produto muito bom, né? Então, é exatamente isso. E, Lígia, se você pudesse, para finalizar, dar um conselho para um concurseiro que está ali desanimado, que não está mais aguentando tantas reprovações, ou então que não consegue ter disciplina, qual conselho você daria? E um conselho para um mentor, que na mesma situação também está muito desmotivado, não consegue enxergar o propósito disso. Se você pudesse dar um conselho para cada um, o que você diria?
Para o aluno, seria que ninguém começa sendo bom. A gente se torna bom à medida que a gente se dedica, que está determinado e que tem um propósito. Você precisa ter um propósito. Se a gente não tem um propósito, a gente não tem uma motivação. A gente precisa ter um motivo para agir. Então, que seja dar uma boa escola para os filhos, um plano de saúde para os pais, ter dinheiro para viajar, ter a sua estabilidade, a sua independência financeira, isso é um propósito também. Então, quando você tem isso muito bem definido, é muito mais fácil de você ali sentar sua bunda na cadeira e dizer, não, eu só me levanto daqui depois que eu estudar, depois que eu cumprir a minha meta ali diária. Aí é muito mais fácil de a gente conseguir chegar mais rápido até a aprovação. Perfeito. E para o mentor, o que você diria? Para o mentor, que eu acho que nós somos instrumentos para esses alunos que estão perdidos ainda nos estudos, que se acham incapazes, mas o que eles estão precisando mesmo é desse direcionamento, né, que a gente pode dar para eles. Por quê? Porque quem é mentor é porque já passou por essas situações. Então, a gente sabe, como eu já falei aqui com você sobre isso, né, Yasmin, que a gente sabe qual é o caminho a ser seguido. Então, assim, se a gente sabe isso, vamos compartilhar, né, ajudar outras pessoas a conquistarem também a aprovação, que é tão bom ser concursado, muda tanto a nossa vida ser concursado, muda não só a nossa, como a da nossa família. Então, assim, quanto mais pessoas puderem ajudar outros a conquistarem a aprovação, melhor. O que mudou na sua vida de concurseira para concursada? Ave Maria, muita coisa. Eu ainda lembro na época que eu trabalhava, porque eu trabalhei em hospital privado, né, que a gente acaba tendo que aguentar muita coisa, que eu viajava, emprego do interior, esses empregos que eram arranjados, né? Então, mudava o político, a gente saía. E aí eu não conseguia assumir nenhuma prestação na minha vida, eu não podia comprar um carro, eu não podia comprar um apartamento. E depois que eu fui concursada, para mim, assim, mudou completamente a minha vida. Então, assim, eu consigo organizar tudo dentro da minha vida. Se é para ter uma prestação, eu consigo, porque eu sei que final do mês o meu dinheiro vai estar ali. Você não vai ser demitida. Não vou ser demitida. Vou ter essa questão de ter independência financeira. Não está dependendo, por mais que seu marido seja bom, tenha boas condições, mas não. Eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter a minha independência, para não ter que dar pedindo nada a ninguém. Eu passo numa loja, eu quero comprar isso aqui, gostei, vou comprar, porque eu sei que eu vou receber meu dinheiro ali no final do mês. Sim. E um dinheiro bom, por quê? Porque eu estudei, o meu que fiz quase que um concurso escada, né? Eu passei no estadual, depois fui para um federal. Passei, inclusive, depois estudei grávida, estudei com filho. Legal. Então, assim, para outras pessoas saberem que é possível, você não precisa de muito tempo, você precisa, com o tempo que você tem, um estudo de qualidade. Perfeito, é isso. E passou com maestria, né? Em primeiro lugar, no concurso nacional da EBSER. Gente, é isso. Eu queria agradecer por você compartilhar um pouco mais da sua história. Tenho certeza que a sua história vai impactar a vida de muitas outras pessoas e que você continue trilhando esse caminho e alcançando mais alunos. E, pessoal, esse foi mais um episódio do TutoriCast. Eu aguardo vocês no próximo episódio. E se você quer continuar assistindo o nosso conteúdo, é só você se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que é concurseiro, que é da área da saúde. E para acompanhar a Lígia, o seu Instagram? Lígia Lislier, né? O @Lígia Lislier. Perfeito. É isso, pessoal. Até a próxima.